Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor Moreira. Estou aqui para fazer junto com vocês um panorama sobre resíduos sólidos na cidade de Salinas. Nós percorremos a cidade nesses últimos dias, tentando identificar alguns pontos de descarte incorreto de resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos domiciliares no geral, de resíduos da construção civil e as consequências desse descarte incorreto. A proposta da universidade é que nós fizéssemos um comparativo entre a cidade de Salinas e a cidade de Nova Friburgo, né? Essa proposta do Centro Universitário Internacional, da Uninter. De qualquer forma, nós percorremos a cidade, fizemos o levantamento desses pontos, né, mais gritantes. Podem ser que tem vários outros pontos, vários outros tipos de descartes incorretos, né, na cidade. Na verdade, é um problema que existe não só em Salinas, mas na imensa maioria das cidades, para não dizer em todas as cidades brasileiras. A proposta é que a gente faça essa abordagem mais para o lado prático, né? Consequências, né? E já propor soluções. Afinal, a importância do bom relacionamento, né, com a natureza, das questões socioambientais, acredito que já seja evidente para todos, mas acho que o que está faltando mesmo são propostas de resolução. Então a gente vai fazer isso aqui de uma forma bem rápida, tá? Conforme vocês estão observando aí, isso foram fotos registradas na cidade, tá? E são alguns casos de descarte incorreto de resíduos sólidos. No caso dessa última foto aqui, tá? É uma drenagem intermitente, tá? Essa drenagem ela corre água praticamente só em períodos de chuva, tá? Então a gente vê a ocupação da vertente dessa drenagem, é uma vertente bem íngreme, tá? E a mata nativa ela foi toda suprimida e houve a ocupação, né, dessa vertente. Então a gente vê inclusive construções, né, bem próximos ao leito aí, bem na baixa vertente dessa drenagem. E concomitante com isso, nós temos o descarte de resíduos da construção civil. E o que a gente observa, vocês podem olhar aí no asfalto, é as consequências à infraestrutura que isso causa, né? Aqui nós temos um outro exemplo no bairro Boa Vista, de Salinas, descarte de esgoto, nessa mesma drenagem, só que mais ajusante, tá? Isso aqui é um outro exemplo de descarte de resíduo da construção civil, realizado às margens da rodovia Salinas-Taiobeiras. Isso aqui é um outro exemplo de ocupação às margens de uma outra drenagem, de um outro corpo hídrico, né? Então a gente vê aí que a questão da área de preservação permanente ela não foi respeitada, né? Associada ao descarte irregular de resíduos sólidos. E esse aqui é o rio Salinas e todos esses resíduos domiciliares no seu aterro fluvial, né? Nas suas margens. Esse descarte, só voltando aqui, essa região do rio Salinas fica próximo a onde está o mercado agora, né? Devido à pandemia, o mercado mesmo, a edificação ela só está comportando pessoas que vendem cereais. E a prefeitura montou uma estrutura agora para que os demais comerciantes possam vender, né, comercializar seus produtos ali próximo da Passarela da Alegria. Então esse ponto aqui, tá, é justamente nessa região próximo ali à ponte nova que foi construída aqui no bairro Raquel, que liga o Raquel ao Progresso. Enfim, pessoal, com relação ao comparativo, eu optei mesmo por não realizar essa comparação entre as duas cidades. Principalmente porque são duas realidades sociais e econômicas muito distantes, né? Então fazer esse comparativo é algo que não cabe, não faz sentido a gente comparar com realidades tão distantes. Só para que a gente tenha uma ideia, a população de Nova Friburgo, segundo o censo do IBGE,
do IBGE realizado em 2010 é de 182 mil pessoas, né? Então está quase 5 vezes maior do que a população de Salinas. Trouxe alguns outros panoramas para que embasasse e respaldasse essa decisão de não realizar esse comparativo. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de Nova Friburgo, em 2010, segundo o IBGE, é de 0,745, já Salinas de 679. O PIB per capita de Nova Friburgo é de R$ 27.048,70, 2 vezes maior do que o PIB per capita de Salinas, que gira em torno de R$ 13.285,63. O Produto Interno Bruto de Nova Friburgo, em 2010, é 9 vezes maior do que o PIB de Salinas. Gira em torno de R$ 5.014.315,84, já em Salinas, segundo dados do IBGE 2010, R$ 553.718,38. Então, as condições desses municípios são totalmente diferentes, né? Então, fazer o comparativo pode ser um ramo infrutífero, né? E visando fazer uma ação em que traga soluções ou apenas propostas, né, as quais possam ser discutidas junto com a sociedade e o poder público, nós realizamos esse folder, esse pequeno panfleto, tá? Cujo ele aborda os principais problemas, os principais impactos, né? E uma proposta, algumas ações preventivas e corretivas, tá? Isso também foi uma proposta da universidade, tá aqui esse papelzinho. Então a gente aborda todos esses descartes incorretos, tá? E no final a gente coloca os principais impactos socioeconômicos e socioambientais, tá? Vou citar alguns para vocês, né? Quando a gente tem o descarte incorreto de resíduos líquidos ou sólidos, né? Descartes domiciliares ou de construção civil, nós temos gastos potencializados com saúde pública. Isso também é associado com a ocupação irregular de áreas de preservação permanente, como a gente pode observar na foto, tá? Gastos excessivos com limpeza urbana, desvalorização imobiliária. Então, ao a gente voltar e colocar, fazer o diagnóstico da problemática mais próxima à sociedade, às vezes a gente consegue uma conscientização um pouco mais eficaz. Válido que isso não é um problema apenas da administração local, né? Mas isso é da administração de cada um de nós, né? Das nossas ações e da nossa consciência, né? Tornar isso, apontar apenas um culpado, é só eleger um bode, né? Expiatório desse problema. Sob a ótica ambiental, a gente pode identificar a inundação dessas áreas urbanizadas, né? Vamos lembrar que aquilo ali é uma área de preservação permanente, é uma área sujeita à inundação natural, conforme a sazonalidade da precipitação das chuvas. Então, eu coloquei isso como uma das problemáticas de áreas urbanizadas, uma vez que elas não deveriam serem urbanizadas, né? Mas sim preservadas. Outro problema que a gente poderia colocar é a diminuição de espécimes de ictiofauna, que são peixes, né? Diminuição das espécimes de peixes no entorno da cidade, né? Inseridos nesse contexto da bacia hidrográfica. Eu poderia citar uma série de outros, na verdade, isso impacta o afugentamento da fauna em geral e a supressão de espécimes de vegetação nativa, e assoreamento de corpos hídricos numa região a qual está inserida no semiárido e a gente sofre tanto com a seca. Então, acredito que assoreamento de corpos hídricos é um impacto extremamente significativo à sociedade. E uma das ações as quais a gente colocou, né, vamos tentar pontuar algumas ações prováveis, seriam campanhas periódicas de conscientização ambiental, as quais a gente poderia utilizar panfletos como esse, com os exemplos para a sociedade,
e colocar não só a importância do meio ambiente, mas assim, ações concretas e a forma com que isso impacta no dia a dia das pessoas, né? Exemplos claros e inseridos à realidade da população, no caso de Salinas. Então, poderíamos utilizar panfletos como esse. A desocupação e revitalização das áreas de preservação permanente, o que poderia ser muito trabalhoso devido à situação atual da cidade. Manutenção e aumento do número de lixeiras seletivas em áreas de maior circulação de pessoas. Isso não impede de que haja o adensamento desses pontos de coleta seletiva nas demais áreas da cidade. Criação de ecopontos para coleta e reciclagem de resíduos da construção civil. Isso evitaria o descarte incorreto desses resíduos da construção civil pela cidade. Tá? E poderia ser até uma alternativa de reciclagem desses materiais para a prefeitura, o que ajudaria, né? Seria um suporte para a prefeitura nas suas obras de manutenção de urbanização da cidade. Então seria uma economia de recursos, uma vez que ela faria uso desses resíduos da construção civil, reciclaria e utilizaria para as manutenções pertinentes. Desculpa. Fiscalização ambiental de descartes irregulares de resíduos. Né? Acho que uma das ações educacionais mais eficazes são aquelas as quais há a punição financeira, né? Mas temos que lembrar que essa correção financeira ela só pode ser realizada depois que programas de conscientização, né? Programas as quais o órgão ele elenca os impactos e há conscientização e há um alerta. Lógico que isso também é embasado legalmente, tá? Então, acredito que essa fiscalização ambiental, ela deva ser feita, uma vez que, conforme nós estamos vendo, isso acarreta gastos financeiros. Então, isso é muito mais um investimento e uma ação preventiva mesmo do que corretiva. Além da adequação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, as quais a grande maioria da população, a grande maioria dos municípios brasileiros também não se adequaram. E uma outra alternativa é a coleta seletiva domiciliar, com coleta porta a porta. Então, além da conscientização, da educação, né, a gente tem que dar meios, nós temos que dar meios para que a sociedade ponha em prática, né, essa ideia, essa conscientização, essa educação. Se nós não nos dermos meios, alertarmos e conscientizarmos a pessoa sobre a necessidade disso, mas não dar meios para ela fazer, então a gente acaba desestimulando essas práticas ambientais. Pessoal, é só isso, é só um panorama, conforme proposto pela Uninter, tá? Então nós utilizamos alguns exemplos aí de Salinas, espero que vocês tenham gostado. O contato está aí no folder, tá? do e-mail, então vocês podem ficar à vontade, tá? Foi um grande prazer e bom dia para todo mundo.